Fala pessoal, vocês estão com pressa? Então, esse é o quadro Inventário para Advogados que tem pressa. E agora nós vamos conversar sobre um dos temas mais controversos, cheios de problemas dentro de um processo de inventário. É o direito real de habitação. Antes da gente entrar nele, eu quero que você utilize do seu raciocínio jurídico e venha. Quando alguém falece, alguém deixa um montante patrimonial, não é? Quem está comigo já sabe o que eu estou falando. Esse montante patrimonial chama o quê? Chama-se espólio. Beleza, vencemos, espólio. Então, para resolver essa divisão, para dividir esse montante chamado espólio, eu preciso de quê? De um processo de inventário. Nesse processo de inventário, procedimento judicial de inventário, eu vou responder duas perguntas, fechou? Quem são os herdeiros e qual o patrimônio foi deixado de fato, né? Uma coisa é o converseiro, uma coisa é deixar esse patrimônio de ouvir falar e outra coisa é deixar de fato. Beleza. Quando, nós estamos falando de divisão patrimonial, quando vem a existir essa divisão patrimonial, temos duas grandes pessoas, duas grandes figuras ou conjuntos de figuras que vão surgir. Primeiramente é a meeira, meação, derivado do regime de bens de casamento. Ok, se eu sou casado numa comunhão parcial de bens, aquele patrimônio que eu construí ao longo da união. Sou casado numa comunhão universal, todo o patrimônio. Porque essa meeira, a cônjuge sobrevivente, pega logo 50%. Pega os 50% dela e vem aqui para o cantinho. E o restante é que vai ser dividido para os herdeiros. Ocorre que meação não é a única consequência de um regime de bens de casamento. Entenda comigo, pessoal, isso até não precisa nem pensar muito. Imagine que eu estou com outra pessoa, eu passei 20 anos, 30 anos com outra pessoa, nós construímos uma casa juntos. Faz sentido com a morte dela eu ser expulso, que já não baixa o sofrimento e a dor da perda, ainda ser expulso de casa? Tá pegando comigo a ideia? Não faz sentido, né? Logicamente não faz sentido. Então, o direito, ele protege essa habitação, essa moradia. E o nome dessa proteção é direito real de habitação. Antes do Código Civil de 2002, no Código Civil de 1916, havia até algumas condicionantes a mais para que a cônjuge sobrevivente usufruísse desse direito real de habitação. O Código Civil de 2002, sabiamente, retirou esses requisitos, inclusive de regime de bens. Onde é que está isso, professor? O senhor fala bacana, mas eu ainda não conectei. Então vamos conectar. Artigo 1831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, então a gente aqui pode estar falando de uma comunhão parcial, de uma comunhão universal, de uma separação final dos aquestos, de uma separação legal ou separação convencional de bens, será assegurado sem prejuízo de participar do que lhe caiba com herança. Então entenda uma coisa aqui, isso não é herança, isso não é meação, isso é um direito, olha só o que está escrito aqui, é só pelo nome, o nome diz direito real de habitação. É um direito concedido para que aquela parte venha morar nesse imóvel. A gente não está falando que aquele imóvel pertence a ela, entenda. Esse imóvel necessariamente não pertence a ela, mas ela tem o direito a morar. Pô, imagine só, fazer o exemplo, que o exemplo a gente conversa melhor, que todo o patrimônio, tudo, que foi deixado pelo falecido foi uma casa. Eles estavam numa comunhão parcial de bens e essa casa foi construída ao longo dessa união. Divisão simples demais. 50% é de quem? Da meeira, não é? Ok. E os outros 50%? Dos herdeiros. Bacana. Essa casa pertence à meeira e aos herdeiros, mas pode ser concedido o direito real de habitação para que ela venha morar nessa casa. Então, os herdeiros, os que têm a sua parte de 50%, de certa forma, até melhor dizendo, de forma completa mesmo, tem uma cláusula impeditiva, um exemplo de venda desse imóvel. Por quê? A meeira está usufruindo do direito real de habitação, ela está morando naquela casa. Relativamente ao imóvel destinado à residência da família. É justamente o que acabamos de conversar. O início da nossa conversa foi bem esclarecedor. É justo alguém que passou 20, 30 anos morando no imóvel, aquela casa dela, tudo bonitinho, seja expulsa de lá? Sabe onde tem muita confusão em direito real de habitação? Principalmente quando existem filhos de casamentos anteriores. Imagine que o pai teve um relacionamento anterior, teve outros filhos, o relacionamento não deu certo, acabou, e consequentemente ele casou novamente. Em alguns casos, os filhos anteriores com a nova esposa tem aquela rixa, aquele negócio de direito de família, vocês sabem bem o que eu estou falando.
E tem sempre muitos confrontos. Então, quando o pai morre, a primeira coisa é, não, eu quero, às vezes, sinceramente, pessoal, é assim que funciona. Às vezes eu quero fazer essa outra pessoa sofrer, ou eu quero a minha parte, eu quero vender, eu quero dinheiro, enfim. A criatividade é com vocês. Ou seja, quer vender esse imóvel que outrora pertenceu à residência da família. E onde eles encontram barreira? No direito real de habitação. No direito real de habitação. Claro, pessoal, isso quando for o único dessa natureza a inventariar. Se tem muitos imóveis, imagine que foi deixado 3, 4, 5 imóveis, pode sim ser concedido a um imóvel direito real de habitação e os demais podem ser divididos, ou mesmo já pode efetuar a divisão, 50% para a meieira, na oportunidade ela já recebe a parte dela e sobre essa parte ela não precisa de direito real de habitação, ela já recebeu 3 imóveis, não precisa mais resguardar o direito fundamental à moradia. Por quê? Ela já tem a sua moradia protegida. Tá comigo? Então é muito, muito importante, na prática, você entender essa divisão, entender quando é que cabe direito real de habitação, porque direito real de meação é ótimo, né? Direito real de habitação, entender quais são as consequências dele, entender como vai ser feita essa divisão, entender como deve ser instituído. Quer ver um dos questionamentos muito comuns sobre resolução rápida de conflitos hereditários? Um termo é bonito, mas é muito simples. Imagine que João faleceu e deixou, sim, apenas uma casa. E às vezes a meieira não tem interesse, já quer resolver tudo dentro do próprio inventário. Então, fora que os filhos vão receber a parte do seu pai falecido, a meieira às vezes quer fazer uma doação. Então ela faz a doação dos 50% dela para os filhos e se resguarda do direito real de habitação. Tudo isso instituído, seja na escritura pública, no inventário judicial, seja no próprio inventário judicial. São inúmeras possibilidades que você tem que conhecer. Então, eu tenho um convite muito, muito especial. E que consiste esse convite? Nessa quinta-feira, dia 1º de julho, é para começar o mês bem mesmo. Quinta-feira, dia 1º de julho, às 20 horas, eu vou fazer uma aula muito especial, onde eu vou trazer 3 pilares fundamentais. Primeiramente, você entender as implicações de uma meação, o que ela implica dentro de um processo de inventário. Segundo lugar, você vai entender o direito real de habitação em completude, ter passo a passo do direito real de habitação. Em terceiro lugar, os principais problemas que podem surgir derivados do direito real de habitação. Eu vou explicar tudo sobre isso. Vai ser um momento ímpar da gente conversar, de eu analisar parte a parte desse direito tão importante na prática. E claro, gente, claro, ainda eu quero presentear todo mundo que estiver lá comigo. Eu vou entregar de forma totalmente gratuita o modelo do formal de partilha. O formal de partilha é aquela peça fundamental na parte final do inventário, onde vai dividir o que fica para a meieira, onde vai dividir o que fica exatamente para os demais herdeiros, inclusive delimitar o direito real de habitação. Então, vou dar totalmente gratuito para quem estiver lá comigo essa respectiva peça inicial. Para se inscrever é muito, muito simples mesmo. Agora é simples de verdade. Basta clicar aqui embaixo no link que iremos deixar e vir conosco, manda uma mensagem para a gente. Vocês têm os nossos contatos. Aqui ninguém é inocente, né? Então, gente, não perde a chance. Quinta-feira, dia 1º de julho, às 20 horas, temos um encontro fascinante sobre o direito real de habitação. Clica no link agora mesmo, se inscreve. Estou te aguardando lá, tá bom? Até, gente.